Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em, em Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, verso 1. Salmos 27, verso 1 fala assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Amém? Eu vou ler novamente. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar também em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e verso 4. Fala assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e 4. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o Senhor. Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahweh, para também todas as nações de Judá veio gente para buscar o Senhor. Essa mensagem foi a primeira mensagem que eu preguei na igreja, chamava igreja lá da Barra Funda. Foi o primeiro sermão. Uma vez o Lamartine chegou para mim em cima da hora: escuta, você está preparado para ministrar uma palavra aqui para a gente? E eu não era nem pastor, eu falei: guerreiro que é guerreiro está sempre preparado. E foi a mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu ministrei há 30 e poucos anos. E eu senti de trazer essa palavra também aqui para vocês, e eu creio que é profética. A Bíblia menciona de Josafá, um rei de Judá, um homem que, temente a Deus, ele levou o povo a buscar a Deus, ele estabeleceu juízes, estabeleceu professoras para ministrar a palavra de Deus para as crianças, e ele fez uma reforma total em todo Judá, e assim ele introduziu Deus como Senhor em Israel, porque até então vinha reis e traziam idolatrias, havia aqueles pecados que os reis cometiam e Deus mandava juízo. Mas Deus levantou aqui um homem chamado Josafá, que significa Deus julga. E este homem aqui, ele estava determinado a seguir os caminhos de Davi, o grande rei Davi, que foi um dos homens brilhantes, um rei temente a Deus, um homem que até hoje a gente se inspira quando prega falando sobre os feitos de Davi. E Josafá, ele fez uma reforma total, tirando os ídolos onde havia os ídolos em alguns lugares altos lá em Jerusalém, e principalmente na região lá de Judá. E a Bíblia fala que ele agradou o coração de Deus, e Deus se agradou. Mas em contrapartida, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças malignas das trevas que conspiram contra nossas vidas. E o inimigo aqui, o espiritual, se levantou e fomentou no coração de 3 nações para dizimar, para aniquilar, para destruir Judá. Mas a Bíblia fala, amados, que essas 3 nações, Amon, Moabe e Monte Seir, se uniram para aniquilar Judá. Mas quando Josafá, nós vemos no verso 3, quando ele soube, ele leu a carta, ele soube, a Bíblia fala que ele sentiu medo.
Irmãos, quando a gente passa por ataques do diabo, é normal a gente passar por um momento de incredulidade, medo, insegurança, porque os inimigos eram inumeráveis e o poder bélico era muito superior a de Judá. Mas a Bíblia fala que ele teve medo, mas ele teve posicionamento. Ele foi buscar o socorro na casa do Senhor. Então é muito importante, amados, quando você estiver passando por um momento de abalo, em vez de você ficar ansioso, ficar angustiado, ficar assustado, ficar refém do medo, nós temos que recorrer às promessas de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. E amados, a Bíblia tem mais de 2.553 mil promessas. Quando você se deparar diante de qualquer problema, clame ao Senhor, ore as promessas de Deus, porque a Bíblia fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E a Bíblia fala em Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, tendo ele prometido, não cumprirá? E Lucas 1,37 fala que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então, este momento, eu vejo o posicionamento correto na vida de Josafá. Ele teve medo, mas ele foi para o templo, convocou o povo a orar, a jejuar, a clamar pelo socorro divino. Então, nós vemos, amados, que nós muitas vezes nos deparamos, às vezes, diante de problema, em vez de nós entrarmos na presença de Deus, como diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. E muitas vezes a gente vai correr atrás de pessoas que possam nos ajudar. A Bíblia fala, Jeremias 17, verso 5, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, ou confia em pessoas. Irmãos, a Bíblia fala em Jeremias 17, verso 7, bendito é o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, amados, como está escrito na palavra do Senhor, o salmista disse, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Como está escrito, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia fala também que aquele que teme o homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Então nós vemos que Josafá, ele não foi buscar socorro em aliados, ele não foi buscar socorro em homens, mas ele foi no templo, na casa do Senhor. E você está no melhor lugar, na casa do Senhor. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus e creia que Ele existe, esse é galardoado, presenteado. Então você entrou na casa do Senhor, Deus já está te abençoando, porque você não vai sair de mão vazia. Deus conhece o problema de cada um de vocês. A tua ansiedade está diante dos olhos do Senhor. Então, nós vemos aqui, ele entrou no templo, e no templo ele ora as promessas de Deus. Ele invoca as promessas de Deus. Então, amados, nós vemos aqui, e o Salmo 121 fala assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? E saiba que o teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eu vejo aqui, amados, Josafá, ele teve medo, mas ele clamou ao Senhor, buscou o socorro que vem do Senhor. E agora eu vejo aqui algo muito tremendo que nós temos que aplicar para nossas vidas. Veja aqui no verso 9, acompanhe aqui comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9. Ele ora assim,
Se algum mal nos sobrevier, espada ou juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahweh, isso quer dizer Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Gente, isso é orar as promessas de Deus. Deus é fiel. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Irmãos, eu não sei o momento a qual vocês estão vivendo, porque Deus me deu essa palavra no finalzinho aqui do último louvor. Nós temos que aprender a entregar nas mãos do Senhor nossas lutas, nossas aflições, nossa ansiedade, nossos problemas. O mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar passando um momento também de crise financeira, mas, amados, Mateus 6,10, a nossa oração tem que ser de praxe todo dia. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu governo e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, você tem que ser guiado pelo reino de Deus. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Quando o inimigo se levantar por um caminho, entenda, por 7 caminhos ele tem que fugir da tua presença, porque se o Senhor está na sua vanguarda, se ele está na sua retaguarda, na sua direita, na sua esquerda, nós não temos que temer mal algum. Como está escrito, praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. O Senhor me respalda. O Senhor interage comigo. Por isso, amados, a nossa batalha constante é aqui na mente. A nossa luta é constante, é ataques na mente. Por isso, nós somos chamados para se separar, se consagrar. E quando Deus nos fala em Romanos capítulo 12, verso 2, não se conformeis com esse século, não tome a forma desse século, mas procurai a renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como você vai renovar a sua mente? Oração, palavra, jejum, louvor, adoração. Porque nós estamos, irmãos, cercados de rede social, distrações, amigos, nós estamos cercados de tantos atrativos que está roubando a nossa fé, está ministrando incredulidade. Gente, se vocês escutarem as notícias do dia a dia, tudo que está acontecendo, você vai falar para você mesmo, o mundo está perdido. O que vai acontecer comigo? Você começa a ficar com medo do teu futuro. Irmãos, Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo disse assim, estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra, vai completar essa boa obra. Então você tem uma aliança com Jesus, ele tem uma aliança com você, e ele promete, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, Josué 1,9 aplica para você e para mim. Josué 1,9, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, ser corajosa, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Então eu vejo aquele texto que eu mencionei, nos Salmos 27, gente. A Bíblia fala no finalzinho que Deus garante a tua sobrevivência, o Senhor é a tua luz, é a tua salvação. Mas no finalzinho fala assim que Ele garante a tua sobrevivência. Irmãos, quando a gente se depara diante de problemas graves, muitas vezes a gente fica assustado. Muitas vezes, um exemplo, minha esposa, alguns anos atrás, ela perdeu o sono e foi no banheiro apertar o seio para fazer aquele exame. De repente, ela sente um caroço. E quando foi no médico, o médico já fez a biópsia rapidamente e foi constatado um câncer raro, agressivo, e
E esse médico fala assim: Mariana, 3 vezes ele falou, teu câncer é agressivo, é raro. E a minha esposa, calma, sereno e tranquilo. Tudo bem, doutor? Mariana, você não entendeu. Teu câncer é o pior de todos. Ok, doutor? O médico falou pela 3ª vez, porque pensou que ela não estava tendo compreensão da gravidade. Mariana, o teu câncer é o pior de todos, que é aquele que é agressivo, que é difícil, é complicado. E ela falou, doutor, eu confio no médico dos médicos, que é Jesus. Ele dá a última palavra. Mas aquele médico achou que ela era uma religiosa dessas loucas, doida. E eu falei para Mariana, Mariana, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus tem propósito. Então, vamos louvar a Deus. Vamos atrair para nossa casa a atmosfera de louvor, de adoração a Deus. Porque o diabo quer que a gente fique deprimidos. Queridos, a 2ª sessão, que ia fazer de quimioterapia, o médico repete 3 vezes, olhando o exame que foi feito, porque para ver a evolução, aquele exame de imagem, isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. As 3 vezes que ele falou, o câncer é o pior, ele teve que dizer, isso não acontece. O que houve, doutor? Não tem mais câncer, sumiu. Amém, queridos? Deus é fiel. Muitas vezes vêm as vozes desanimadoras. Imagina quando chegou aquelas vozes desanimadoras, aquela carta desanimadora. Os inimigos são poderosos, eles vêm para nos aniquilar, vai ser um holocausto. Mas Josafá foi para o templo e lá no templo ele ora as promessas de Deus, ele invoca as promessas de Deus. E uma das promessas de Deus muito conhecida, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Por isso, amados, quando a gente está passando problemas, lutas, a primeira atitude nossa, se humilhe diante da potente mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ou melhor, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno venha te exaltar. Amém? Então, amados, nós temos que se humilhar diante de Deus e não diante dos problemas, porque o nosso Deus, Ele garante a tua sobrevivência. Ele é a tua luz e a tua salvação. A quem eu temerei? Irmãos, essa palavra é tão tremenda, porque nós vemos aqui que ele fala aqui no verso 12. Eu quero que você acompanhe, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12. Olha o que Josafá diz: ó Senhor nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Amém, queridos? Irmãos, nós temos que aprender a entregar nossos problemas nas mãos do Senhor. Deus não tem problema, Deus tem solução. O que move a mão de Deus é a nossa fé. E a incredulidade agride o coração de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Deus, Ele criou o céu e a terra. E a Bíblia fala que Deus, Ele chama as estrelas pelo nome. E Deus conta as estrelas. Irmãos, existem trilhões. Uma galáxia, 100 bilhões de estrelas. Existe mais de 100 bilhões de galáxias. Irmãos, Deus conhece o teu problema, Deus conhece o teu nome, Deus conhece as tuas necessidades, a tua ansiedade não é oculta diante dos olhos de Deus.
E o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus transcendente, mas é um Deus que interage conosco. É um Deus que se relaciona. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós vemos aqui que Josafá fala aqui que os inimigos são poderosos, são inumeráveis, mas nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, que os teus olhos estejam postos nas promessas de Deus e no caráter de Deus. Deus é amor. A maior prova do amor de Deus é que Deus semeou seu Filho único. Se Deus não poupou seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? Eu vejo o neto, a Paola, ter um amor pelas suas filhas. Com certeza, se a Júlia ou a Mariana estivessem passando necessidade, eles iam dizer, se vira. Pelo contrário, eles vão se dobrar. Eles são limitados, mas o nosso Deus é um Deus ilimitado. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que quer te abençoar, mas saiba que Jesus deixa bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Nós não estamos livres de passar momentos difíceis. Eu fico pensando, Paola e Neto, se você fosse ajudar toda hora alguns probleminhas pessoais das suas filhas, vocês iam impedir que elas tivessem crescimento. Então, tem coisas que elas têm que enfrentar, são coisas pessoais. E hoje eu vejo as duas na faculdade, a gente acompanhou a vida delas, e hoje o que Deus está fazendo na família é algo extraordinário aqui neste lugar, família unida. Irmãos, o Senhor permite as provas na nossa vida para provar a sua fé. Amém? Nós vemos, este homem era fiel a Deus, mas de repente os inimigos se levantaram. Irmãos, essa é a hora que nós temos que exercer a nossa fé. Em que fundamento está edificado a sua fé? Porque se a sua fé está edificada nas promessas de Deus, no caráter de Deus, você ficará firme, inabalável. Irmãos, mais outra aí que minha esposa passou, isso faz 1 ano. Sofreu um sequestro de 12 horas. Os caras com arma fecharam ela e levaram o carro junto com ela, e o meu filho tinha a viagem marcada para ir para o Canadá naquele dia. Então imagina o meu filho de 16 anos, uma viagem marcada para fazer lá aquele estudo, como é que é? Intercâmbio, E queridos, imagina o reboliço de manhã, eu recebo eu vejo lá no FaceTime a minha esposa lá amarrada numa cadeira e o cara falando, ó, não é brincadeira, o negócio é sério, você tem que fazer um Pix no valor tal, se você quer a tua mulher viva. E, queridos, aí eu sei que a situação foi ficando intensa, porque eu não conseguia fazer Pix, porque não dava certo. E eu cheguei, assim, uma decisão, Senhor, o que eu faço? E a decisão foi, chame a polícia. Aí, nesse momento, fiquei incomunicável, assim, sem comunicar com os sequestradores, e o sequestrador falava assim para minha esposa, ele não te ama, ele quer ver você morta. Aí eu acho que ele não está nem aí para você, porque não responde mais. E nesse momento, meu filho, ele estava chamando a polícia, e aí eu fui até a delegacia, aí me levaram anti-sequestro. Mas o que me chamou a atenção, amados, é que Deus deu tanta paz no meu coração, a paz do meu filho também, no meu coração do meu filho, e veio a faxineira fazer o trabalho, e quando soube, ela ficou desesperada, ela não conseguia mais fazer mais nada, ligou para meio mundo para estar orando, e ela falou, escuta, Rafael, você está tão tranquilo, você está ainda se preparando para a sua viagem,
Ele falou, lógico, eu estou tranquilo, porque tudo está no controle de Deus. E o meu filho, assim, falando para a faxineira, que era também uma pessoa cristã, eu estou tranquilo e vou viajar com a minha mala que os bandidos levaram embora, que a minha mãe ficou um mês preparando essa mala, eu vou viajar e vai dar tudo certo. E essa faxineira percebeu realmente, porque na minha casa é um clima de oração, toda hora jejum, oração, consagração, que a gente mais fala das bênçãos de Deus. Então, nessa hora de desespero, ele estava calmo, sereno e tranquilo, porque sabia todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E amados, conclusão, a minha esposa, quando começou a cantar aquela canção, Tu és fiel, uma canção que já esqueci o resto, ela cantava, Tu és fiel, Senhor, mesmo quando a gente passa pelas lutas, Tu és fiel, Tu és bom. E naquele momento, quando começou a louvar o Senhor em pensamento, porque os caras tudo com um revólver lá na cabeça dela, e ela louvando, Senhor, te louvo, te louvo. E eles, de repente, vamos soltar, está livre. Irmãos, do nada, liberaram ela. E aí, quando ela chegou onde eu estava, lá no DEIC, aí a minha esposa liga para o meu filho e fala, filho, pode ir tranquilo, eu já estou aqui com seu pai, vá em paz. E ele falava, quando eu estiver embarcando, a minha mãe vai ligar, que tudo irá bem, Deus vai conduzir em segurança. E amados, assim, foi uma bênção, tudo foi bem. E não somente aquele problema de câncer que minha esposa passou, agora esse negócio de sequestro. E Deus levantou agora com mais potência, com mais poder, com mais autoridade. E se o inimigo tentou ceifar a vida dela 2 vezes, agora minha esposa é uma saqueadora do inferno. E hoje ela está pregando lá na igreja, na igreja sede, está pregando de manhã. Ontem pregou numa igreja, primeira igreja batista da Lapa, que é uma igreja que tem 100 e poucos anos. Deus realmente utilizou essas situações para levantar, para ser uma potência. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, quando o diabo pensa que ele vai te destruir, Deus está te preparando você para um patamar muito elevado, porque todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E amados, Deus é um Deus ciumento. Ai de quem se levanta contra os escolhidos de Deus. Ai de quem se levanta. Você é menino dos olhos de Deus. E olha, amados, quando Josafá, com todo o povo, oraram, jejuaram, então nós vemos as armas poderosas. Primeiro, palavra, oração, jejum. E a quarta arma, o louvor. Deus levanta o profeta chamado Jaziel e fala assim, nesta luta não tereis que pelejar, vá ao encontro dos inimigos, louvando, adorando ao Senhor. Olha aí, gente, o louvor liberta, uma arma poderosíssima. E o mais lindo aqui, que é a lição que eu aprendo, que o profeta de Deus se levantou por conta da oração, do clamor do rei Josafá. A nossa tendência natural é correr atrás de irmão bênção. Ora por mim, interceda por mim, chore por mim. Irmãos, nós temos que ter essa maturidade. Eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou jejuar, vou clamar e Deus vai dar vitória. E Deus levanta os seus profetas para sinalizar, Deus se agradou da tua oração e Deus vai dar a vitória. Agora essa batalha não é sua, mas é de Deus. Isso é maturidade. Porque hoje que tem de gente caçando profeta e tem uns pilantras aí que se aproveitam da pequena fé da pessoa e começa a explorar. Irmãos, nós vemos aqui, Josafá fez a sua parte, agora Deus levanta o profeta para dizer,
esta batalha não é sua, mas é de Deus. E hoje o Senhor está falando assim: aquilo que você está enfrentando não é sua mais, essa batalha, mas é do Senhor. E Deus vai agir ao vosso favor. Deus vai pleitear a vosso favor. E Deus já está convertendo essa maldição em bênção. O espírito da morte se levantou, mas Deus está mudando o quadro aqui na vida de pessoas aqui nesta manhã. A palavra é profética, porque onde estão os nossos olhos, está voltado para as promessas de Deus, está voltado para o Deus Todo-Poderoso, que Ele pleiteia a nossa causa, ou os nossos olhos estão voltados para os problemas? Amados, uma das coisas que a gente tem a tendência natural, muitas vezes olhar para si, andar por sentimento, andar pelo que está vendo. Irmãos, teu sentimento pode estar dizendo: eu estou derrotado, estou solitário, estou abandonado, mas pela fé você tem que dizer: eu sei que o Senhor está aqui comigo, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, Ele é meu supremo pastor e não vai me deixar faltar nada nesse momento mais difícil. Então esse é o momento que você tem que lutar contra os teus sentimentos, lutar contra o medo, contra a ansiedade, contra a angústia, palavras desencorajadoras: agora você vai ser massacrado. Essa é a hora que nós temos que honrar as promessas de Deus, temos que confiar no caráter de Deus. E nós vemos aqui que Josafá disse: nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E o profeta de Deus diz: agora esta luta não é vossa, mas é do Senhor. Vai ao encontro dos inimigos, não para lutar, mas vão louvando, adorando ao Senhor, porque esta batalha Deus já deu a vitória. Amém? Então eu creio que Deus está dando a vitória aqui para nós. E é o momento de louvar o Senhor antecipadamente. O povo de Israel perdeu a oportunidade de louvar a Deus quando estava diante do Mar Vermelho. Agora, é fácil louvar depois que atravessou o Mar Vermelho. Irmãos, nós temos que confiar no cuidado de Deus. Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Como eu mencionei, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 22, a Bíblia fala que tendo eles começaram a cantar, os inimigos começaram a se matar entre eles. Houve uma confusão tão grande que eles se mataram entre eles. E quando os levitas chegaram e o exército ficaram atrás, quando chegaram, amados, todos estavam mortos. E a Bíblia fala que Deus mudou o nome para aquele lugar para ser Vale da Bênção, porque seria o Vale da Desgraça, ou seria o Vale do Sofrimento. E Deus mudou o nome daquele lugar aonde eles encontraram os inimigos, Vale da Bênção. Então Deus está estabelecendo na sua vida, na sua casa, memorial. Aqui Deus fez uma obra tremenda. Aqui Deus abriu as portas. Aqui Deus julgou a minha causa. Então nós vemos, amado, tendo começado a louvar, a glorificar a Deus, a cantar, a confiar plenamente que a vitória é do Senhor, Deus colocou em emboscada os inimigos. Eu quero neste momento que você abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com vocês. Senhor, essa mensagem é profética, Pai. Nós estamos vivendo um tempo, Pai, tempos difíceis, mas esse é o tempo, Pai, que a Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Senhor, é pela fé nós vamos desfrutar o milagre de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós vamos desfrutar, Senhor, Jeová Tsabaote, o Deus dos exércitos, Ele pleiteia a nossa causa. Jeová Kadosh, o Senhor nos santifica, Pai. Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, eu quero declarar, Senhor, todos os corações que estão vivendo um momento de abalo, Pai, momento de preocupação, Senhor, com tudo que está acontecendo no mundo, no país, Senhor.
Que os teus filhinhos, Senhor, se aquietem e saibam que o Senhor é Deus. O Deus que, ó Deus, pleiteou a favor de Josafá, porque o Senhor viu fé e viu, Senhor, ó Deus, corações rendidos ao Senhor, o povo se reuniram para orar, para se humilhar diante da presença de Deus. E o Senhor se agradou, Pai. E o Senhor, ó Deus, promoveu um grande livramento, Pai. Senhor, que hoje o Senhor está dizendo que o Senhor está tomando as rédeas, Pai. Hoje o Senhor nesta manhã está tomando as rédeas e o Senhor vai agir ao nosso favor, Pai. E não vai entrar uma flecha na nossa casa. Ó Deus, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque hoje o Senhor já declarou nesta manhã, esta batalha é do Senhor. É Ele que vai julgar a nossa causa, Ele é justo juiz. Jeová Tsekeno, o Senhor é nossa justiça. E hoje o Senhor está dizendo, esta batalha não é sua, esta batalha é do Senhor, e o Senhor não permitirá roubo, não permitirá morte, não permitirá que os nossos filhos sejam oprimidos, porque hoje o Senhor está dando um basta a esses demônios que se levantam para nos dilapidar nosso patrimônio, para lançar enfermidades, opressão. Mas hoje o Senhor está falando, aquietai-vos, sabei que o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você está passando algum momento difícil, mas se você estiver passando algum momento difícil, eu quero que você venha aqui comigo, aqui na frente, porque eu creio, você está dizendo, Senhor, eu me rendo, eu me humilho diante da Tua presença, eu me exponho. Eu quero a tua vitória, eu quero o teu livramento, eu quero o teu escape. Eu não sei de que ordem você está enfrentando um problema, mas hoje você está entregando nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que é o justo juiz, daquele que pleiteia a nossa causa, que julga a nossa causa, daquele que te defende, daquele que conhece as tuas lutas. Deus conhece o teu levantar, o teu deitar. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece, Ele hoje, nesta manhã, Ele diz que Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu o teu clamor, e Ele diz, essa batalha não é sua, mas é do Senhor, é o Senhor que vai agir ao teu favor, é o Senhor que vai converter essa maldição em bênção. É hoje que Ele quebra essas sentenças, Ele quebra hoje essas palavras malditas contra a sua vida, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Senhor, eu quero orar pela vida dos meus queridos que estão aqui na frente, Pai, com o coração aberto, Pai, dizendo, Senhor, cumpra o teu querer, o teu efetuar segundo a tua perfeita vontade na minha vida. Senhor, não dou conta, a batalha está sendo terrível, mas nosso Deus é um Deus que está acima de tudo. Nas tuas mãos há força e poder, e não há quem possa te resistir. Senhor, eu quero declarar que todas as cadeias do inferno, Pai, toda sentença contrária, palavra contrária, oração contrária, tudo que for contrário, Pai, para nos prejudicar, que seja anulado todo o decreto das trevas neste momento, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, converter toda a malignidade em bênção, Pai, porque esta batalha é do Senhor. Nós somos limitados, Senhor, mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nossos olhos estão postos nas Tuas promessas, Senhor. Minta o homem, mas o Senhor é verdadeiro, Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Senhor, que o Senhor tire agora, Pai, vai tirando toda a enfermidade do nosso corpo, Pai. Deus, tira agora, Senhor, toda a enfermidade. Senhor, quebra todas as cadeias espirituais, Senhor. Quebra agora todas as cadeias espirituais, Senhor. Sentenças contra nossas vidas, palavras imprecatórias sejam
detonadas, sejam anuladas, sejam aniquiladas, Pai. Palavras malditas, Pai, que tem muitas vezes atrapalhado nossas vidas. Eu declaro que lá na cruz do Calvário o Senhor disse: está pago, está consumado. E o Senhor se fez maldito lá na cruz para sermos benditos do Senhor. E eu declaro nesta manhã, Pai, que toda enfermidade saia do nosso corpo, que saia agora todas as setas do diabo, Pai, que saia todo o peso espiritual, saia toda a canseira, toda a fadiga, todo o desânimo, toda a prostração, todo espírito de derrota, Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus, no nome de Jesus, que seja agora anulado todo o plano do inimigo, Pai. E que o Senhor venha estabelecer nossa casa vale da bênção, lugar de bênção, Pai. Eu declaro que hoje, nesta manhã, o Senhor está entrando na nossa casa, está entrando com providência, e o Senhor está nos abençoando. O que o diabo estava roubando, o Senhor está trazendo restituição, 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 Pai, porque sobre a nossa casa não vale encantamento do diabo. Eu declaro hoje, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor me trouxe para trazer esse recado para essa igreja, que essa batalha agora é do Senhor Jesus Cristo, e Ele sai para lutar a nossa luta, e agindo o Senhor, quem impedirá? Ah, Senhor, eu quero declarar hoje que todo o mal o Senhor está convertendo em bênção. Hoje o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando, Senhor, palavras malditas. O Senhor hoje, Senhor, está colocando para correr demônios do inferno, Pai. E hoje o Senhor abre portas onde não tem porta, o Senhor abre caminhos onde não tem caminho. Hoje o Senhor está desembaraçando tudo que estava embaraçado na nossa vida. O Senhor está desembaraçando, o Senhor está colocando em confusão o arraial do inimigo. Onde calamassurianda lamacaia, o Senhor está colocando o arraial do inimigo em confusão, e nós vamos saquear, ó Pai, o povo de Israel. Ó Deus, saqueou 3 dias os despojos dos inimigos, e eu declaro no nome de Jesus que os despojos dos inimigos nós vamos saquear. Ó Deus, nós vamos saquear, porque o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor, ó Deus amado, as bênçãos do Senhor, Pai. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, hoje, nesta manhã profética, Pai, ó Deus, que a nossa casa, ó Deus, é casa de oração, é casa de bênção, Pai. Eu declaro que nenhuma flecha do diabo, nenhuma obra de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de voodoo prevalecerá contra a nossa casa, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos para que guarde a nossa casa, para que proteja o nosso lar. Eu declaro hoje, Pai, que os nossos negócios fluirão, a despeito da crise que se encontra o país. No Senhor não está em crise, o reino de Deus não está em crise, o reino de Deus não tem recessão, não tem pobreza, não tem miséria. A tua palavra diz, Mateus 7, 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Eu declaro em nome de Jesus, meu irmão, receba o teu milagre, receba a tua vitória, é pela fé. Nesta manhã, hoje o Senhor abre o bom tesouro, e Ele hoje, Ele libera causas na justiça, Ele é teu advogado, teu justo juiz, e hoje o Senhor coloca por terra todo marasmo, todo roubo, todo levante do inimigo, e hoje o Senhor estanca esse espírito de roubo. O Senhor está estancando esses demônios que estavam te dilapidando o teu patrimônio. O Senhor está dando um basta. Hoje o Senhor diz, chegou a vitória na tua casa, chegou o livramento no teu lar, chegou o livramento para a tua vida pessoal, chegou o livramento, porque essa batalha é do Senhor. O Senhor dos exércitos é conosco, e se o Senhor é conosco, nós vamos prevalecer, porque nesta batalha não temos que lutar, e sim tomar posição e ver o livramento do Senhor, porque a nossa batalha, alabassurianda, é espiritual. O Senhor se agradou das tuas orações, do teu clamor.
dos teus jejuns, chegou ao trono de Deus, e agora está chegando a hora da colheita. Chegou a hora que o Senhor está dizendo: agora essa batalha é do Senhor. O Senhor me levanta hoje para ser um profeta como Jaziel, para dizer: esta batalha é do Senhor, e o Senhor já está pelejando, o Senhor já está agindo a vosso favor. E eu profetizo que esse ano é o ano do reboliço espiritual na sua vida, ano do milagre, ano da colheita, ano que você dirá: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Anda cananabaxaia, depravassumedevassumericaia. O Senhor manda dizer: está chegando o tempo da colheita. Você esperou, você aguardou, você jejuou, clamou. Agora está chegando a hora do agir do Senhor, e Ele vai agir ao teu favor, e você vai cantar o cântico da vitória, porque é tempo de louvar o Senhor, porque Ele já está bradando ao teu favor, Ele já está lutando ao teu favor, e Ele já colocou os inimigos em confusão, e o Senhor vai entregar os despojos dos inimigos. Deus tira a riqueza do ímpio e entrega para o justo, porque nós somos a geração do arrebatamento. Não ficará uma unha sem a gente desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos tomar posse. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, eu abençoo esta igreja amada, Senhor, a qual o Senhor confiou o pastor Neto, confiou a pastora, ó Deus, Paola, e assim, Senhor, com os seus filhos, e eles prevalecerão, Pai, porque eu declaro que Campinas é do Senhor Jesus Cristo, Campinas é do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que principados e potestades, o Senhor te repreende, e eu declaro que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. No nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Queridos, podeis assentar.